capítulo 3 do livro do Êxodo, nós vamos até o versículo 6, até o versículo 6, para a nossa meditação. Diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Tua palavra, Pai, nós te louvamos por ela, pelo privilégio de nós termos a sua revelação tão clara diante de nós, sobretudo acerca daquelas coisas que são fundamentais para a nossa relação contigo. O Senhor deixou na sua palavra verdades que não podem de maneira alguma ser contestadas na relação entre Criador e criatura, nós e o Senhor. Verdades sobre como o Senhor deseja que nos aproximemos de Ti, e hoje nós vamos falar disso. Encarecidamente eu te suplico, Senhor, não me deixe aqui em cima sozinho, Pai. Não me deixe à mercê de mim mesmo, do meu próprio coração, e não deixe a igreja à mercê das minhas palavras, mas da sua palavra. Aplica-as aos nossos corações. Encha-nos da tua verdade, Senhor, e seremos mais parecidos com Cristo, edificados na verdade, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O texto é conhecidíssimo, irmãos, conhecidíssimo. É o momento em que Moisés tem um encontro com Deus. E quando a gente olha para o contexto, a gente constata assim que a gente pode focar aqui em várias questões específicas. A gente poderia falar hoje de maneira mais específica sobre o chamado de Moisés, que é o momento que Deus chama ele para ser aquele legislador, o guia do povo de Israel no deserto, mediador entre Deus e os homens, naquele momento fazendo o tipo de Cristo. Nós poderíamos falar, por exemplo, da continuidade da aliança. Isso é legal, isso é que eu acho importante dizer, né? Porque parece, eu estava conversando com o Lucien ali, né? Tá falando sobre leitura bíblica e como entender os pormenores, o contexto do texto sagrado faz maior diferença na hora que você vai ler, né? E a ideia da aliança continuada nesse momento é isso, é o contexto que dá fundamento para a história, né? Não é por acaso que Deus coloca seu povo no Egito, não é por acaso que Deus levanta Moisés, é a continuidade do que Deus está fazendo desde sempre. É a história da redenção avançando e a aliança que Deus fez com o seu povo através de Abraão, indo adiante, seguindo adiante. Vamos ler a introdução desse bloco que nós lemos aqui, na verdade, de todo o capítulo 3 em diante, que está lá no final do capítulo 2, está lá no versículo 23. Isso parece que é uma introdução, né? Olha o que ele diz. Capítulo 2, versículo 23. Travou? Mas travou. É igual o meu, Deus, vai tocando. Né? 23, 2, 23. Olha o que ele diz.
Capítulo 1 e 2 conta a história resumida de Moisés, né? Aquela história que você conhece muito bem, a entrada dos descendentes de Jacó no Egito, o problema que os egípcios tiveram com os hebreus, o nascimento de Moisés, a preservação de Moisés de maneira miraculosa, né? E agora ele vai fazer uma introdução para o que vem a seguir. Ele diz assim, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua... Tudo é pela aliança que Deus fez com o seu povo. Deus não vai fazer nada na história que não seja por aliança. A gente olha para o texto bíblico e a gente vê Deus empenhando a sua palavra e dizendo: isso farei por amor do meu nome. E ele está levando essa aliança a cabo. Não vou entrar em detalhes sobre ela aqui, quem sabe num outro momento, mas o próprio Deus se colocou como penhor da aliança. E ele está cumprindo a aliança. Lembrou-se da aliança com Abraão, Isaac e com Jacó. Então Deus está lembrando daquele momento, aquele bloco gigantesco, do capítulo 12 até o final de Gênesis, onde mostra a história dos patriarcas e Deus levando e desenvolvendo o plano da redenção a cabo através da vida desses homens, desse povo, na pessoa de Abraão. E agora, nesse momento, é como se a história da redenção, por meio da aliança que Deus fez com um povo específico, tivesse dando um passo mais. Quando a gente chega no capítulo 3, levando em consideração esse contexto de aliança, a gente vai ver Deus chamando Moisés, a gente vai ver Deus levando a aliança adiante. Então são coisas que nós poderíamos falar essa manhã. Amém? Mas quando eu olho para o texto que está diante de nós, eu vejo algo específico aqui, que é o que nos importa para as nossas próximas falas a partir desse púlpito aqui, que é a ideia da introdução de Moisés no relacionamento com Deus. Deus chama Moisés aqui, a história dele, a história do ministério de Moisés começa aqui. Isso é a continuidade da aliança, da história da redenção. É tudo isso, está tudo aqui. A única coisa que não é uma história particular onde você possa tirar aplicações morais práticas, como se fosse essa história fosse um fim em si mesmo, Só isso você não pode fazer. Mas dentro do contexto bíblico, você pode pensar no chamado de Moisés, você pode pensar na continuidade da aliança, você pode pensar no avanço da redenção, do plano da redenção, mas você pode pensar também na maneira como as pessoas são introduzidas no relacionamento com Deus. É o que está aqui diante de nós. E o texto começa falando, e isso aqui é muito legal. O texto começa falando como tudo se deu. Olha o versículo 1, diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levava o rebanho para o lado oeste do deserto. Irmão, o que estava acontecendo no dia que Deus introduziu Moisés na relação com ele próprio? Não era uma conferência, não era um evento programado da igreja, não era um momento separado, especial para que a manifestação de Deus fluísse. Ninguém, não tinha agenda, nada. O que estava acontecendo? Moisés estava trabalhando, está lá no texto. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. E honestamente falando, pensando em encontro com Deus, eu arrisco a dizer, sem medo de errar, que isso acontece muito mais, muito, infinitamente mais, em momentos ordinários do que em momentos extraordinários. É um momento de choro na beira da pia, é um momento de reflexão, vendo as notícias de tragédias nas redes sociais. É naquela noite pesada onde você reflete sobre a vida como ela é e você chega à conclusão: eu preciso de um Salvador. É numa conversa com um amigo despretensiosa que fica martelando a semana inteira e seu coração vai sendo bombardeado pelas verdades que foram faladas. Wesley, acontece em eventos programados? Também acontece. Onde a gente ora, onde a gente pede, onde a gente prega, onde o pregador eloquente aplica a palavra com fervor, com verdade, com o poder de Deus, e Deus toca a vida das pessoas. Mas eu acho que é a minoria dos casos. Deus costuma nos encontrar nessas vielas da vida,
despretensiosos e transforma a nossa vida de uma vez por todas. E aí a gente vem para cá, isso vai sendo refinado e isso vai progredindo ao passo que a gente vive a fé cristã. Mas encontro é isso aqui. O cara estava trabalhando, apacentando as ovelhas do seu sogro. Era um dia normal para Moisés. Era um dia que na agenda de Moisés ele ia para o campo, para o deserto, melhor dizendo, né? E os desertos daquela época se distinguiam muito. Às vezes, quando a Bíblia fala de deserto, não está falando daquele deserto do Saara, mas de lugares inóspitos, né? Não habitados, assim, que tinham vegetação. Então o cara está pensando de manhã cedo, né? Vai ali, passa o café bonitinho, né? Lava o filtro para tirar, né? A gente brincou lá em casa por causa disso. Eu e Ilana, cara, não precisa. Ilana falou, não, a Mayara falou. Você tem que tirar celulose do filtro. Falei, que celulose, cara? Tu vai esquentar água 2 vezes. Aí agora a gente tira a celulose da água, né? Então Moisés de manhã cedo tira a celulose do filtro, bota ali, coloca um pãozinho, come o pãozinho, dá um beijo nas crianças, dá um beijo na patroa, né? Bota a mochila nas costas e diz, ó, tô indo pro campo. Assim, normal. E isso deve nos educar no sentido de que não é a nossa agenda que vai provocar o grande encontro com Deus. Não são os eventos que nós programamos e que nós idealizamos que vão provocar o dia que Deus há de se manifestar. Geralmente é o que eu falo para as pessoas, quando as pessoas ficam tentando entender como viver uma vida ordinária diante de Deus. Irmão, uma vida extraordinária, né? A vida extraordinária é essa, onde você respira pelas narinas e vem fôlego, vem ar. Uma vez que você tenha transgredido a lei de Deus, já deveria estar mais do que morto. Todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova, todo dia um milagre. Todo dia Deus te abençoa, todo dia é extraordinário no sentido de que você e eu, nós já deveríamos ter sucumbido em face das dificuldades da vida e em face da lei de Deus, da ira de Deus, do juízo divino, mas Deus nos guarda, nos preserva, nos dá chance de glorificá-lo todo dia indo trabalhar, apacentando o rebanho, bipando o pacote igual eu, ou separando roupa, costurando, todo dia é dia. Para a gente ver Deus se manifestando poderosamente, alcançando a nossa vida. Então, torna a dizer isso, é para nos educar. É para nos educar, para a gente não cair no laço de achar que, né? Eu preguei muito tempo para jovem, assim, jovem, né? E eu percebi uma coisa. Se tem uma coisa que jovem gosta é acampamento e retiro, né? Acampamento e retiro. Chega na época de acampamento e retiro, os jovens estão voando, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Quem não fala em língua durante o ano inteiro, chega no acampamento e fala em língua. É aquela coisa, né? Voando no poder. Por quê? Porque pressupõe-se que é um evento distinto, extraordinário, onde é propício que Deus faça algo ali. Isso é um equívoco. É um equívoco pensar que o nosso Deus só funciona em congresso, que o nosso Deus só funciona em conferência, que o nosso Deus só funciona em acampamento, que o nosso Deus só funciona em retiro, que o nosso Deus só funciona quando a gente está pregando ou cantando. Irmão, todo momento é um momento para se encontrar com Deus. E quem já encontrou sabe disso muito bem. Quem já encontrou sabe que cada canção que é ouvida ao longo do dia, cada texto que é refletido ao longo do dia, cada coisa que a gente pensa a partir da nossa compreensão do mundo, da perspectiva cristã, você sabe que é um momento para ter um encontro, uma experiência com Deus. Sabe? E falo como pastor mesmo, né? A maioria dos cristãos desprezam a vida comum, a vida ordinária, achando que Deus só se manifesta em programações apoteóticas, né? E aí você olha os anúncios, né, das igrejas, né? Conferência do Espírito Santo, sua vida nunca mais será a mesma. Passa a conferência, o povo é pior do que era.
conferência do ativamento das virtudes sobrenaturais mais profundas da alma. Tem nada. O povo continua ruim, mentindo, enganando, se dando ao engano, né? Por quê? Porque é toda hora, todo momento, todo dia é dia de adorar o Senhor, como diz a musiquinha. Toda hora é hora, todo tempo é tempo. E Deus mostra muito bem isso pra gente quando ele vai se encontrar com Moisés. O texto diz, de maneira muito clara, ele estava trabalhando. Ele chega a Horebe, um monte de Deus, e aqui, como ele já tinha passado, logicamente, né? Moisés já tinha passado pela experiência do Sinai, ou do Horebe, dá no mesmo, ele está chamando o Horebe de monte de Deus por isso. E aí o versículo 2 vai falar de algo extraordinário. Diz que ali o anjo do Senhor, está escrito lá, ó, ali, o anjo do Senhor, uma teofania, né? Era o próprio Deus que apareceu ali, e era assim que Deus apareceu no Antigo Testamento. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E ponto aqui, vamos parar aqui por um pouquinho. O que Moisés foi fazer, irmão? Foi trabalhar. Amém? Moisés foi trabalhar, viveu uma vida normal, ordinária, comum. E diz o texto lá, ó, o Senhor lhe apareceu. É Deus que vem ao encontro dele. E é como se Deus dissesse para Moisés, você não programou, você não agendou, mas eu quero vir até você. E Deus vem. Isso não quer dizer, fazendo uma aplicação para nós que já somos cristãos, não quer dizer que a gente não tem que orar, não quer dizer que a gente não tem que clamar, muito pelo contrário. É nosso dever suplicar que Deus nos encontre todo dia, é nosso dever sermos intencionais na promoção desse encontro, dessa experiência, mas desde a salvação é Ele que dá o primeiro passo. Moisés iria alimentar o rebanho e se Deus não aparece, ele ia voltar para casa sem experiência. Mas, pela vontade soberana do Senhor, Moisés vai viver, acho que o principal dia da sua vida, o dia do encontro com Deus, porque Deus lhe apareceu, Ele veio. E levando em consideração, irmão, o que a gente está falando, a proposta para as pregações dos próximos dias, você precisa entender isso aqui. Você precisa entender, foi Deus que te colocou aqui. Foi Deus que te alcançou. Foi Deus que nos fez povo dele, ovelhas do seu rebanho. Nós estávamos perdidos, ele nos achou. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Nós estávamos fora do caminho, nos colocou no caminho. Nós não éramos povo, ele nos fez povo. O Senhor veio até nós, apareceu. Eu não sei como é que foi o seu dia. Não sei se foi num retiro, não sei se foi num culto, não sei se foi em casa, tomando café, não sei como é que foi, não sei se foi ajoelhado dentro do quarto, gemendo, chorando, mas uma coisa eu tenho certeza, não foi por você, Ele decidiu aparecer, e isso é um grande privilégio. Existem muitas pessoas que anseiam por um encontro como esse que Moisés teve, e não tem. Muitas pessoas que pagariam, e tem gente que paga, né, porque as conferências estão tudo caras, pagaria por uma noite extraordinária com o Senhor. Chega na noite, só vai a estrela gospel, Deus não aparece. Deus não aparece. Mas eu vejo essa ideia monergista, onde Deus é que dá um passo na nossa direção, onde Ele que decide marcar a nossa vida de uma vez por todas, nos colocar em rota de colisão com Ele mesmo. Não é sobre nós, não depende de nós, não depende da denominação, ainda que nós tenhamos obrigação de provocá-lo, se ele não vir até nós, nós não traremos aqui. Então, na oração, o que a gente tem que dizer é: Senhor, compadece-te de nós e vem. E não agora o Espírito vai descer. Quem sou eu pode dizer que agora o Espírito vai descer? Se eu tivesse o poder de dizer agora o Espírito vai descer, eu dizia agora o Tomás vai dormir. Não dorme. Agora vai acontecer, agora está acontecendo. Irmão, quem sou eu? O que sou para dar ordem à ação divina, ao Espírito divino, ao poder incontrolável do próprio Deus?
Dizer aparece hoje, desaparece amanhã. Torna a dizer, é nosso dever provocá-lo. Com sede, com fome, com desejo, dizer vem, nos visita. Nós estamos sedentos, nós precisamos de Ti, nós carecemos. Mas se Ele não vier, não há quem traga. Mas também se Ele vir, não há quem o segure, não há quem possa resisti-lo, não há quem perceba. Isso está no texto, eu vou falar sobre isso um pouco mais. Mas o texto diz que o anjo aparece no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? E aqui tem um outro momento para a gente explorar. Moisés está ali e o Senhor aparece, o anjo do Senhor aparece numa chama na sarça. E isso tem inúmeras aplicações, um monte de gente aplica de várias formas, né? O fogo é a presença do Senhor, e é mesmo. Quando você vai ler no livro do Êxodo, você vai ver Deus aparecendo em tocha, em fogo, em trovão, aquela coisa toda. É verdade. Geralmente as pessoas olham e dizem assim, nós somos aquela sarça que o Espírito queima e não consome. Também é verdade. Nós somos, irmãos, incendiados pelo fogo do Espírito sem morrermos. A única coisa que o Espírito queima, o fogo do Espírito queima, são as impurezas, vai nos purificando, mas a gente não perece, a gente não vai sendo destruído, e é verdade também. E é até contraditório, né? Ou não. Que o símbolo da igreja presbiteriana é uma sarça pegando fogo. Vocês sabem disso? Uma sarça pegando fogo. Eles creem nisso também. Que o fogo do Espírito Santo queima a vida de cada um de nós, acende a vida de cada um de nós, que nós somos incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Só que a única coisa que ele queima na nossa vida é pecado. A única coisa que o fogo do Espírito Santo vai afetar na sua vida e na minha vida de maneira negativa são os pecados. E vai queimando, vai purificando. É um fogo santificador que vai nos colocando na forma, vai nos aperfeiçoando, mas vai nos dando vida ao mesmo tempo. Isso também é legal, também é bom. Também a gente pode aplicar isso, também estou de acordo com isso e tal. Mas se tu for olhar o texto pelo texto, o versículo 3 diz assim, então disse consigo, Moisés, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? O texto pelo texto. Se você já entendeu isso, ou acompanha as nossas exposições no Novo Testamento, você vê aqui uma ligação direta, Você vê que está em consonância a ideia de que as maravilhas de Deus servem como um sinaleiro para chamar a atenção dos homens. Você poderia olhar para a sarça pegando fogo e supervalorizar a sarça pegando fogo. Mas eu prefiro essa questão aqui. Deus se manifestando em poder, em grandeza, de maneira sobrenatural, de maneira sobre-humana. E Moisés falando, o que é isso que está acontecendo diante de mim? Era o propósito dos milagres de Jesus, e aqui eu quero que você entenda isso. Desde sempre, as grandezas de Deus servem para chamar a atenção dos homens. Para que os homens olhem e pensem consigo, o que está acontecendo? Para que a curiosidade dos homens seja aguçada e eles possam ir a Ele tentando averiguar o que está acontecendo. E aí o mais importante não é a sarça pegando fogo. O mais importante é que atendeu o propósito. Moisés foi atraído. E se você for atraído pela pregação do Evangelho, sem precisar ver o céu pegando fogo, fogo do céu, ótimo, maravilhoso. Se aprouver a Deus fazer qualquer outra coisa para atrair a sua atenção, Ele vai fazer isso. E é o Evangelho que vai te transformar. Quando Moisés é atraído, aí começa um diálogo. Porque é sempre assim, ainda que alguém seja atraído pelas grandezas de Deus, depois Deus tem que falar. Se Deus não falar, não tem conversão. Se a palavra de Deus não for pregada, não for anunciada, se Deus não comunicar suas verdades, a experiência é estéril. Muito pelo contrário, a experiência, a gente já viu isso no texto neotestamentário, a experiência que não redunda em conversão, redunda em juízo. Porque o homem se encontrou com Deus, o homem teve uma experiência com Deus, o homem teve um contato com Deus, mas não se tornou de Deus. E isso é maravilhoso, irmão. Que a sarça pegando fogo atende o seu propósito. Moisés é atraído.
Moisés fica olhando e entende que tem alguma coisa ali que não é natural, é antinatural. Esse arbusto deveria estar destruído, mas deixa eu olhar de perto. O versículo 4 diz o seguinte: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Perceba, a proposta da sarça pegando fogo é atendida. Moisés é atraído. Moisés tem a sua atenção chamada. Agora eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque pode ser que no futuro você diga assim: caraca, pastor, ignorante pra caramba, né? Fica aqui comigo. A atenção de Moisés é chamada. E Moisés diz assim: caramba, vou lá. E Deus: não vai não. Vem não. Está escrito lá, ó, não se aproxime. Aí parece que eu vejo a cena, Moisés assim: não é? Chamou minha atenção, mas não é para eu ir? Não, é para vir. Mas faz o seguinte: primeiro você tira a sandália do pé. O que Deus está fazendo aqui? Deus está estabelecendo a maneira como Moisés vai se aproximar dele. Porque quem define como nós nos relacionaremos com Deus é Ele próprio. Não é você e nem eu que diz como nós vamos adorar a Deus. Não é você e nem eu que diz como nós vamos nos aproximar e nos relacionar com Ele. Nós não temos o direito, escuta o que eu vou te dizer, nós não temos o direito de estabelecer como nós nos relacionaremos com Deus Criador. É Ele que decide isso. É Ele que estabelece como nós vamos servi-lo. E aqui é a tônica da coisa. É a tônica da coisa. Porque se nós não tivermos isso aqui em mente, nós vamos nos aproximar e fazer as coisas para Ele ou com Ele do jeito que nós quisermos. Em especial, dentro daquele contexto onde não nos traga nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de sofrimento e dor. Com desleixo, a gente faz do jeito que dá, faz do jeito que quer. E é o que está acontecendo aqui. Moisés está ouvindo da boca de Deus: pode vir, mas não de qualquer jeito. Tira as sandálias dos pés. E aí, a gente precisa fazer uma pergunta para o texto, que é assim que se interpreta a Bíblia. Precisa fazer duas perguntas. A primeira é mais aleatória, né? Por que tirar a sandália do pé? Há quem diga que naquela época os sacerdotes das outras nações, né, tiravam as sandálias para levar impureza para os seus templos, e Deus está se valendo dessa cultura da época para mostrar a Moisés o que significa reverência. Essa é a primeira pergunta para o texto, tá? Segunda pergunta para o texto: a terra é santa? Está escrito ali, ó: tire a sandália dos pés, que o lugar em que você está é terra. A terra é santa? O que você acha? Não precisa responder, reflete. A terra é santa? Em si mesma, é só terra. É só terra, não tem nada lá demais, né? Eu não sei como é que foi o cenário, quantos metros quadrados se deu, ou foi usado na experiência, mas a pedra vizinha, o espaço vizinho, em si mesmo era a mesma coisa. A terra era comum, vou usar essa palavra para você entender. O que era incomum lá? Quem estava lá manifesto. Quem estava lá manifesto. E eu vou pedir mais uma vez, redobre a atenção. Redobre a atenção. Eis o grande problema. A grande questão é que nós desprezamos tudo aquilo que é comum, mas não deveria ser desprezado. Por exemplo, esse ambiente de culto, de reunião. A gente vive desprezando isso aqui. A reunião no pequeno grupo, com os irmãos na casa dos outros irmãos, a reunião de oração. A reunião em si é comum, né? Se tu colocar um bolo de gente fazendo ar livre aqui, nessa esquina, aqui, colocar outro bolo de gente fazendo campanha política lá na outra esquina, e você olhar só os dois bolos de longe,
Tu vai achar que é a mesma coisa. Tu vai achar que aquele povo lá está fazendo a mesma coisa que esse povo aqui, mas que estão caminhando junto aqui. Você pode pensar que é evangelismo, você pode pensar que é outra coisa, né? Mas quando você olha para aglomerações, você fala, é só um ajuntamento de gente. Mas por que a gente se aglomera aqui? Por que a gente se reúne no pequeno grupo? Aprender a palavra de quem? É sobre quem? Por que a gente se reúne na sexta-feira para orar? A quem nós nos reportamos quando estamos aqui orando? Isso é incomum. A quem nós estamos servindo aqui nesse momento? E para que fique muito elucidativo, né? A palavra culto que aparece no Novo Testamento, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, deixa eu ver uma referência aqui do Novo. Romanos 12:1, né, do Antigo, capítulo 20 do Êxodo, né, que fala ali que a gente não tem que prestar culto a nenhum outro Deus. Tanto no hebraico quanto no grego, as palavras falam de serviço. A quem nós estamos servindo aqui? É sobre quem? A reunião dos santos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está aqui. Obrigado, irmã Sônia. Deus está aqui, no nosso meio. De diversas formas. Diversas formas. Deus está aqui habitando no coração de cada um de nós. Está aí. Está aí. Deus está aqui no corpo de Cristo. Olha para o lado e veja Deus. Está aí. Você é membro do corpo de Cristo. Está aí. E tem vezes que ele se manifesta igual esse dia, de maneira objetiva. Ele se manifesta num lugar específico. E vira e mexe acontece, cantando, pregando, orando. Aí a gente vê que a atmosfera fica mais densa, o corpo começa a arrepiar, os olhos se enchem de lágrima sem a gente nem saber o porquê. É Deus se manifestando numa porção específica, num lugar específico. Mas seja de um jeito ou seja de outro, o que está faltando para nós? Eu vou falar como igreja local: tirar a sandália dos pés. Infelizmente, nós temos vivido um tempo que você tem que implorar para os crentes entenderem que domingo de manhã não é um momento comum da sua rotina. De que nós devemos estar concentrados porque nós vamos estar diante do grande rei. Diante do Deus que apareceu para Moisés no deserto e diz: não vem de qualquer jeito não, está ali. Eu não sei, honestamente eu não faço ideia como você planeja a sua agenda e como você vem para cá no domingo de manhã. Mas se você não vir com um senso de temor e respeito profundo pelo que vai ser feito aqui, desculpa, você não entendeu que você não está na presença de qualquer um. O que Deus está dizendo é o seguinte: Moisés, você pode vir, eu quero me relacionar com você, mas não é do seu jeito, é do meu jeito. É da minha forma, é da maneira como eu determino. E qual é a maneira que eu determino? Tira a sandália do pé. Mano, não vou pedir ninguém para tirar tênis. Amém? Não é sobre tirar tênis. Mas isso comunica um princípio. E qual é o princípio? O princípio do temor a Deus. Há alguns momentos no texto bíblico que a palavra temor é medo mesmo, irmão. Medo mesmo. Sabe, a gente vai ler alguns textos aqui. É medo mesmo. Terrorizado diante da grandeza do Deus soberano. Mas na maioria das vezes, e sobretudo quando o texto fala de relacionamento entre nós e o Senhor, o texto está falando de profunda reverência. Temor a Deus nada mais é do que uma reverência profunda e estimá-lo acima de todas as coisas. E é só você pensar: Wesley, por que eu devo temer a Deus? Por que a gente deve temer a Deus? Ter reverência profunda por Deus. Por quê? A gente não tem pelo policial? Irmão, eu já vi, né? Gente que tem carteira de habilitação direitinha, o carro tá pago um dia, documento, né? Irmão, eu lembro que quando, né, tirei a habilitação, peguei o carro, o documento, eu ficava orando para aparecer uma blitz. Orando, pode vir, pô, pode vir. Não sabe? Pode vir. E tem gente que fala: ai meu Deus, o carro tá em dia, direitinho, bonitinho. Mas sabe por quê? Porque tem uma inclinação para temer os homens. Essas figuras que representam uma autoridade, né, nos assombram por natureza. Chega diante do juiz, vai lá diante do juiz.
pinta e borda diante do juiz, sai de lá já preso, já vai direto para a cadeia, né? Aí tá mal, né? Fisicamente doente, né? Quase morrendo, uma virose. Essa coisa só homem, né? Só homem quase morre com uma virose. Aí chega diante do médico, pianinho, diante do médico, né? Fala abaixo, não, doutor, mas doutor, né? E eu estou dizendo aqui que a gente precisa de respeitar essas figuras? Não é isso. O que eu estou dizendo é que falta um senso de temor em relação à principal figura de autoridade e excelência, que é o próprio Deus. Então, quando a gente vem para cá, sabe, pensa alguém que está saindo de casa se arrumando para ir a um tribunal, a pessoa já vai condicionada a entender, cara, lá eu não posso me comportar de qualquer maneira, não posso falar de qualquer maneira, é meritíssimo, é isso, né? Aquela coisa toda. Fico vendo, né, quando assim, alguma situação de que um policial dá dura num rapaz, né, ou num motoqueiro assim da vida, né? Aí o motoqueiro chama o cara de senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Sou trabalhador, senhor. Senhor para lá, senhor para cá. Aí chega em casa, pai e mãe, né? Se mete na minha vida, não. Imagina Deus. Como é que é aqui? E eu preciso falar disso, irmão, por ser essa figura que tem que lidar com os temas difíceis da comunidade. Como pastor, eu entendo que a gente tem desprezado o culto do Senhor. E isso nem tem a ver com o espaço propriamente dito. Por quê? Porque o espaço, se eu olhar o espaço, e aqui a gente estava falando no estudo hoje sobre contribuição financeira, né? Não vou esfolar ninguém fazer campanha aqui para a gente reformar o templo. Não vou não. Já que sou João, depois. São João é nosso tesoureiro, né? Mas brincadeiras à parte, nem eu, nem o seu João, nós não estamos autorizados a ficar tirando o seu dinheiro no discurso e na marra. Se a gente não contribuir financeiramente, a gente vai ficar aqui para sempre, né? Não vai ter sala para criança lá em cima, não vai ter separação aqui entre um ambiente e outro, vai ter nada disso. Irmão, se quiser continuar assim, eu vou lamentar muito, mas só quem perde somos nós. É ou não? Mas a questão não é o espaço físico, a questão é a postura diante daquilo que está sendo feito aqui domingo após domingo. O nosso coração em relação à ideia de como igreja vir na presença do Deus soberano e desprezar isso. Desprezar a presença de Deus, desprezar o culto ao Senhor, desprezar o que Ele significa para nós ou deveria significar. Se você quiser constranger a si mesmo, responda para si a pergunta que eu vou fazer. O que você pensa sobre Deus? O que Deus significa para você? Aí você vai dizer, Deus é tudo para mim. Você se comporta como se fosse? Você consegue reverenciar a presença dEle, abaixar a cabeça? E aí a gente está falando de liturgia, né? De um olho fechado, uma mão no coração, abaixar a cabeça, orar de joelho. Tudo isso é comum, você faz ou não faz, mas eu estou falando do que isso comunica. Há um desprezo da nossa parte em relação a isso aqui. Na hora do canto, é um anda-anda, a gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente vai ali, a gente vem aqui. Aí na hora da palavra, um levanta, vê celular, irmão. E aí, vamos pro show da Taylor Swift, né? Lágrima nos olhos aqui, ó. Canta uma música aí, gente, dela que eu não conheço, não. Sabe? Lágrima nos olhos e aquela reverência pelo artista que está dando o seu show. Ninguém vai no banheiro. Tem gente que faz suas necessidades lá, porque já está lá na frente mesmo, né? Aí fica 3 dias na fila, 4 dias na fila. Vai lá para frente, para a ponta do palco. Cara, tu vai ficar aí umas 10 horas seguidas. Não, eu faço por aqui mesmo. Ninguém vai nem no banheiro no show da Taylor Swift. Na igreja dá toda hora da vontade de levantar. Né? Os irmãos desesperados, precisando de acolhimento e tal, responde o WhatsApp só no outro dia. Aqui toda hora vê. Toda hora mete a mão no celular, parece até que está esperando uma proposta de emprego. Se for proposta de emprego, pode pegar, irmão. Boa. Aí a gente fala da palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é isso. A hora que a palavra está sendo pregada, uma luta.
E não é para o mal de vocês. Eu vou mostrar alguns textos para vocês entenderem qual é a consequência de desprezar o Senhor. Irmão, me despreza a mim. Que no máximo que eu vou ficar irado contigo, mas a gente se acerta depois, né? Mas as pessoas que decidiram desprezar Deus pagaram caríssimo por isso. E eu não estou falando de velho... isso é Velho Testamento. A Ananias e Safira estavam onde, irmão? Quem é que decidiu mentir? Aquilo era culto. Quem é que deu um mau culto na hora de ofertar para Deus? Não foi Ananias e Safira? Deus não matou os dois de maneira instantânea? Você não tem temor de Deus, irmão? Que Deus possa destruir sua vida assim, só porque você o despreza? É o tipo de coisa que foge. E aí, eu preciso dizer isso, né? Caramba, a pregação da Igreja Soma é muito dura. A gente só lê o texto. Eu vou ler um com você. Põe pra gente, por favor. E até um spoiler para a reunião dos pais, né? Depois daqui, a gente vai ter uma reunião com os pais da igreja para a gente falar sobre o ministério infantil, a ajuda que nós pretendemos dar para o pessoal, para que a gente avance no cuidado com as nossas crianças. Se Deus quiser, mas tem um spoiler aqui, é capítulo 2 de 1 Samuel, acho que é a partir do versículo 28. Olha lá, ó. Isso é Deus falando com Eli. Isso é Deus falando com Eli. Você conhece a história e você sabe que o problema dos filhos de Eli é que eles desrespeitaram o culto. Eles desprezaram a oferta do Senhor. Eles desprezaram o momento solene, o momento sacro, separado para que Deus fosse adorado por meio das ofertas do seu povo. Eles desprezaram isso. Olha o que o texto diz. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, para subir o meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Dei à casa de seu pai todas as ofertas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que eu ordenei que se fizessem na minha morada? Ponto. Depois vem a parte dos pais, pode tirar. Qual é o problema de Ófine e Finéias? Que eles pegaram aquilo que Deus determinou que fosse feito de maneira santa, sacro, diante de Deus, fizeram de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, desprezaram o culto, desprezaram as ofertas, desprezaram a adoração, desprezaram o próprio Deus. Se você vem para cá para brincar, se você vem para cá para na hora da palavra, na hora do louvor, ficar zoando só para um ajuntamento social, você está desprezando o próprio Deus. Se você não prepara o coração para vir, se você já não vem ligado, hoje eu vou ver Deus. Hoje eu vou ver Deus. Vou ver Deus no corpo de Cristo, vou ver no meu irmão. De repente eu sinta Ele manifesto lá enquanto a gente canta a hora e na hora da pregação. De repente eu entenda lá um pouco mais sobre Deus e descubra mais sobre Ele. Você tem que vir assim. Eu não vou para lá para cumprir tabela. Se fosse para cumprir tabela, eu já tinha jogado isso aqui para o alto há muito tempo. Isso aqui para mim não é vaidade. Só que não tem como, irmão, nós olharmos para o texto bíblico e não entendermos que Deus determinou que o povo dele o sirva constantemente, que nós estejamos diante dele, rendidos, prostrados, quebrantados. Os ajuntamentos e os cultos solenes são a maneira de nós comunicarmos para o mundo que nós reverenciamos o único e verdadeiro Deus. O mundo nos chama de fanáticos. O mundo diz para nós que nós somos bitolados, que nós somos religiosos, mas nós entendemos que em cada canção, em cada texto lido, em cada oração que nós fazemos, nós estamos diante do Rei da Glória, daquele que nos escolheu, nos chamou e nos deu o privilégio de sermos feitos povo seu. Cada pregação aqui é a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Cada música cantada, suponhamos, né, que você em casa olha ali 3, 4 minutos, não sabe desenrolar, vai orando enquanto canta, vai a Ele enquanto louva, vai a Ele nesse momento solene junto com os irmãos, todos juntos entrando no Santo dos Santos e tendo um encontro olhando, como nós cantamos aqui, olhando para a face do Cristo de Deus. Qual era o problema de Deus com a família de Eli? Vocês desprezaram a minha oferta.
Vocês desprezaram o culto que eu estabeleci. E aí a gente olha para o texto, versículo 6 diz assim, disse mais, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus diz para ele, por que você tem que tirar a sandália? Por que você tem que entrar aqui na minha presença com reverência e temor? Por que você não pode levar isso aqui na brincadeira? Porque eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus, está cumprindo a promessa de dar na descendência dele um povo numeroso. O Deus que vem fazendo sinais, prodígios, maravilhas, milagres ao longo da trajetória dos patriarcas. E eu também estou pronto para marcar a tua história. Tu vai vir daqui a pouco no deserto. Irmão, vou parafrasear, né? Por que Moisés tem que tirar a sandália dos pés? Porque ele está diante de Deus. Por que tem que reverenciar isso aqui? Porque o pastor Wesley está falando que a igreja soma, irmão, é mais uma denominação. E se não for conduzida de acordo com aquilo que Deus determinou, pode ser uma denominação pecaminosa. Mas por que eu estou aqui hoje me colocando nesse lugar um lugar perigoso, né? De exposição, para dizer que eu, como pastor, tenho olhado uma indiferença muito grande por parte da igreja em relação ao culto ao Senhor? Porque é sobre Ele. É sobre Ele. Irmão, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, não é esse ursinho carinhoso que as pessoas pintam por aí. O Deus da Bíblia é santo. O Deus da Bíblia é santo. Ele diz para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. O lugar é santo, o lugar não, mas Ele é. Tudo aquilo que é santo porque Deus santificou. E aí não é porque é o Wesley, não é porque é a Juliana, não é porque é o Cássio, não é porque é o outro, é porque Deus nos santificou, nos fez igreja, nos fez povo, e nós estamos na presença de um Deus santo, vivendo uma vida de igreja santa, para a glória do nome dEle. Perceba a reverência dos querubins na visão do profeta Isaías no capítulo 6, em que os querubins tapavam os olhos e diziam, santo, 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 nem os seres celestes ousam olhar para o Deus que habita em luz inacessível. O único jeito de nós termos contato com Ele é Ele se revelando a nós por meio de Cristo. E a gente despreza isso. A gente despreza isso. Então Deus diz para Moisés, Moisés, não vem de qualquer jeito não. Eu tenho uma palavra para essa igreja, não vem de qualquer jeito não. Está precisando tirar a sandália dos pés para ontem. Levar isso aqui a sério. Sério. Estou falando da sua vida, da sua alma. Estou falando da edificação da igreja, do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Estou falando daquilo que Deus comprou com seu sangue. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é muito sério. É por isso que a marca da fé cristã é a abnegação. Nada que não fosse tão sério pediria a vida de cada um de nós. Nós estamos aqui entregando a vida porque nós entendemos que Ele é digno. Ele é digno. Escuta o que eu vou te dizer agora e não me interprete mal. Se você não quiser vir para cá para levar Deus a sério, não venha, vai para casa. Fica em casa. Fica em casa. Wesley, mas o número de membro, estou nem aí para número. Meu compromisso não é com número, é com Deus Santo, que me encontrou no meio do caminho da minha perdição, que poderia se revelar a muitos outros, mas se revelou a mim. E hoje eu não consigo levá-lo na brincadeira, eu não consigo brincar com Deus. Eu não consigo não te amar de verdade, não te considerar de verdade. Eu não consigo ficar aqui, irmão, fingindo que estou batendo ponto, irmão. É muito bom que você esteja aqui e alguém diz assim, não, melhor na igreja do que em casa, porque lá Deus pode fazer a obra. A gente não leu que Deus encontrou Moisés enquanto ele estava trabalhando? Não quer vir. Ai, meu Deus, tem que ir para a igreja. Não vem não, irmão. Fica em casa. Ai, que peso. Peso era ir para o inferno. Destruído. Perder a alma. Ai, o Wesley é muito duro. Duro o quê, irmão? Estou falando palavra de vida. Eu estou dizendo que Deus te encontrou. Eu estou dizendo que Deus te abraçou na família da fé. Tu era órfão, Ele te fez filho, como nós cantamos aqui. Às vezes nem o nosso pai na carne, nem a mãe na carne quer, mas Deus falou, eu quero dar meu filho por você.
Cristo sangrou para que você estivesse aqui. Como não levar isso a sério? Como não reverenciar a presença do Deus Santo? Como não fazer tudo de inteireza de coração, com temor e tremor? Irmão, eu não posso chegar aqui e pregar de qualquer maneira. Eu não posso, porque está sendo desconfortável chamar de duro, de repente começar a dizer que todo mundo vai ser vitorioso. Não é meu, não é sobre mim, é sobre Ele, esse Deus Santo, que diz: quer vir, vem, mas tira a sandália do pé. Para a gente encerrar, é assim que começa, mas não é assim que termina. Todo mundo que começa num relacionamento com Deus cresce nesse relacionamento, desenvolve esse relacionamento, aprende a se relacionar com Ele. E Moisés não é diferente de nós. Quero ler com você capítulo 19 de Êxodo, onde Moisés já está bem adiantado assim, no seu relacionamento com Deus. Quem conhece o capítulo 19 já sabe do que eu vou falar. É o momento que Deus está no Sinai. O momento que Deus está no Sinai. O momento que Deus acampa o povo no deserto do Sinai, e ele vai subir um monte, ou vai descer no monte para falar com o povo. E olha que coisa linda, irmão. Vamos ler aqui, versículo 3. Vou ler pra caramba agora, mas vai prestar atenção. Deus desceu no monte, né? Deus desceu. Olha o que Deus diz. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará e anunciará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Primeiro ponto aqui. No início do relacionamento de Deus com Jacó, Deus diz para Moisés assim: ó, não vem de qualquer jeito não. Tira a sandália dos pés e vem reverente. Aqui você já vê Moisés subindo de boa. E a coisa vai progredindo, porque é assim que é. Não porque Deus mudou, mas porque o relacionamento evoluiu, progrediu. Moisés é mais íntimo de Deus. Versículo 9 desse mesmo capítulo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Olha que coisa linda. Deus fala a Moisés, diz: ó, se o povo me ouvir, me obedecer, vão ser meu povo, aquela coisa toda e tal. Moisés vai até os anciãos, fala o que Deus falou, e ele está trazendo uma resposta. E ele diz o seguinte: ó, fica tranquilo, eu vou descer na nuvem, uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você. Isso é lindo, né? Eu não vou dar de líder doido aqui, né? Tem gente que fala assim: se Deus não falar com Moisés da igreja, não pode falar com mais ninguém. Já ouvi isso por aqui, né? Já ouvi. Eu não sou o Moisés da igreja, mas Deus tem disso, justamente por causa do compromisso dele com a responsabilidade que ele deu para um líder. Não é que Deus vai falar comigo sem falar com vocês, mas Deus vai aprovando o ministério de um líder diante do seu povo, através de várias questões. E aqui Deus está aprovando o ministério de Moisés. Daqui a pouco Moisés vai enfrentar vários desafios no deserto com esse povo rebelde, mas Deus está dizendo: Moisés, você que outrora não sabia nem chegar na minha presença, agora todo mundo vai me ver falando com você. Todo mundo vai entender que nós somos íntimos. O texto segue, versículo 12 e 13. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar sua extremidade. Todo aquele que tocar no monte será morto. Olha que coisa linda aqui. Olha que coisa linda. Mais ou menos uns 2 milhões de hebreus estão no deserto aqui agora. Quando Moisés se aproximou de Deus, Deus falou direto para ele: tira a sandália do pé, senão eu vou te matar. Tira a sandália do pé, tenha reverência na minha presença, pessoalmente. Agora, falando a 2 milhões de pessoas aproximadas, ele falou assim: faz o seguinte, não sai pelo povo dizendo para o povo tirar a sandália, não. Faz uma marcação no monte, né? É como se Deus estivesse administrando numa escala mais ampla a ideia de ensinar reverência para o povo. E irmão, isso aqui é muito lindo, porque se fôssemos nós diríamos: não, vem, pode vir do jeito que está, vem de qualquer jeito, só entrar que a soma. Pessoal que está nos novos membros sabe, é 10 semanas comigo, irmão, ensinando, falando, compreendendo, ó, é assim que funciona, aquela coisa toda. Hoje já teve, umas 2 colheres de sal para comer. Aqui a gente entende que não é de qualquer jeito, torna a dizer, não é sobre números. Eu quero, junto contigo, servir a Deus da maneira correta. Amém? E aí Moisés, ao invés de dizer: vem todo mundo,
como diz o cantor, ele está dizendo, não passa da linha. Não passa da linha, como se ele tivesse marcado um monte dizendo, até aqui vocês vão, depois daí vocês serão mortos. 13. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou fechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar largamente a trombeta, então subirá o monte. Está vendo que é Deus que determina? Quando a trombeta for crescendo, aí o povo vem. Mas enquanto eu não chamar, não quero ninguém aqui. Senão eu vou matar todo mundo. É o que o texto está dizendo. Deus está dizendo, na minha presença ninguém vai entrar de qualquer jeito. Eu não quero ninguém aqui, se não for do meu jeito. Versículo 16. Agora a gente vai até o 24. Olha lá, ó. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte. Eu amo essa forma como Deus se manifesta. É uma maneira visível, perceptível de Deus dizer, aqui não é brincadeira não. Aqui não é brincadeira não. Quando Deus se manifesta naquela nuvem escura, fogo, relâmpago, trovão, sacudindo o monte, Deus está mostrando de maneira empírica para o povo. A coisa aqui é assim. Sou brincadeira. Deus começa a mostrar para o povo aqui que a coisa não é fácil. E ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Tem que ter medo, irmão. Tem que ter medo. O amor lança fora todo medo. A gente está falando de alguém convertido, que é alcançado pelo amor de Cristo. Mas quem não é convertido, e até quem é convertido não tem compreensão do amor de Deus na cruz de Cristo, tem que olhar diante de Deus e falar, cara, isso aqui, ai meu Deus, né? Deus, irmão, às vezes eu fico pensando, né? Deus tem que começar a matar umas pessoas. E ficar claro que quem matou foi ele. Claríssimo. Meter-lhe uns câncer assim, uns... Tem... Daqui a pouco eu vou falar que eu estou igual o André Valadão, né? Tem, irmão. Tem. Sabe por quê? Porque ele não divide sua glória com ninguém. A gente brinca com pai, brinca com mãe, brinca com marido, brinca com esposa. Mas eu nem sei mensurar diante de vocês em palavras o que é brincar com Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Paulo fala aos Gálatas, né? Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, o homem vai colher. Quem semeia no espírito, do espírito colhe vida. Quem semeia na carne? Morte e corrupção. Então tem que ficar claro para a gente, né? Ao pessoal, eu duvido que a pandemia veio de Deus. Veio de quem? Se você não acredita que a pandemia veio de Deus, tu não pode acreditar que o dilúvio veio dele. Que matou muito mais gente. Um pouquinho a mais só, né? Não, Deus não brinca. Deus não é brincadeira, Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Você faz parte de um povo santo, da igreja santa, separada, um povo separado. Pode ir 17. Aqui, ó. E Moisés levou o povo para fora do arraial de Deus, ao encontro com Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18. Todo o monte Sinai fumegado. Irmão, fico imaginando a cena, né? Você olhar ali para o morro do Mendanha, descer uma nuvem escura. Efeitos sonoros, né? Olhar para o morro do Mendanha e ver de longe tudo sacudindo, Campo Grande sacudindo. Trovão, relâmpago, terremoto, e a gente aqui, a terra tremendo, e a gente olha lá para cima do morro do Mendanha, aquela nuvem espessa, e a gente escutando um barulho terrível, um barulho de dar medo. Fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, olha aqui, irmão, olha aqui, o homem que Deus falou, tira a sandália para chegar, agora está falando e Deus está respondendo, está falando e Deus, ele aprendeu a se relacionar. Agora ele está assim com Deus. Agora, esse homem aqui que outrora não sabia chegar diante dele, fala e Deus responde. É o único íntimo de Deus no arraial. 20. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, Moisés foi até lá. Não pegou isso aqui não, irmão? Isso aqui não fez nada aí dentro, assim, nada. Que eu estou falando do homem que Deus falou, não vem não, senão eu vou te matar, tira a sandália do pé.
Agora tem 2 milhões de pessoas com medo sem poder subir. E ele é o único que Deus falou, pode vir. Vem. Irmão, isso é extraordinário. Isso é uma coisa linda. A gente vê o progresso do relacionamento de Moisés com Deus. E chega um momento que ele não precisa temer mais nada. Eu ia falar sobre esse texto, mas não anotei a referência. Chega um ponto na vida de Moisés que Moisés diz assim, ó, eu não quero mais esse negócio de ouvir barulho não, quero olhar na tua face. Eu quero... Aí fica um monte de gente, né? Deus, eu quero ver a tua face. Irmão, não consegue ver a cara do irmão? Não gosta de olhar no olho do irmão? Vai olhar a face do Deus Santo? Deus falou para Moisés, para esse cara aqui, que foi o único que Deus chamou para o monte fumegando. Deus falou para ele, olha, meu rosto não vai ver não, senão eu vou te matar. Ninguém pode ver a face de Deus, ficar vivo, né? Mas tu vai me ver pelas costas. Isso é progresso, é evolução no relacionamento com Deus. Você até chega, você pode até ser um novo convertido displicente, sabe? Você pode até ser um novo convertido que não sabe muito bem como é que funciona a coisa, mas 20 anos de crente, irmão, 15 anos de crente, 10 anos de crente, não sabe viver a igreja, vida com os irmãos, respeitar a comunidade da fé, despreza a palavra pregada, a música cantada, despreza tudo. Moisés é esse cara que começa tirando sandália do pé, mas agora sobe de boa na presença de Deus. O próprio Deus chama ele, vem cá, a gente trocar ideia. E o Senhor disse a Moisés, desça e avisa o povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Um dia, acho que eu já contei isso aqui, né? Eu estava no Uber, não tinha carro ainda, eu fui pregar. O cara do Uber para mim, pô, tu é crente, não, professor? Ele, pô, eu sou também, mas não sou igual a você, não. Aí, como assim? Ele falou, não creio no Deus do Antigo Testamento, não, né? Matava muita gente, creio só em Jesus, que é amor e tal. Eu falei, caramba, cara, mas é a mesma pessoa. Eu falei para ele, cara, qual é o salário do pecado? Ele falou, a morte. Eu falei, todos os homens são pecadores? Ele falou, são. Eu falei, então o salário do pecado é a morte, todos os homens são pecadores. Deus mata o homem, Deus é justo ou é mau? Aí ele, nunca pensei por esse ponto de vista. Porque é assim mesmo, o homem é isso, né? E quando você olha para esse texto aqui, é Deus dizendo, ou você se comporta do jeito que eu quero que você se comporte, ou vou te matar. Ninguém, na verdade, pode entrar na presença de Deus sem ser coberto pelo sangue de Cristo. Só Jesus pode permitir, ou permite que nós entremos na presença de Deus. Não foi ele que falou que na carne dele, Hebreus, né, abriu um novo e vivo caminho para que a gente entrasse na presença de Deus? E aí, por meio do sacrifício de Cristo, a gente entra sem ser morto e fica zoando. Fica zombando. Entra na presença de Deus pelo sangue de Cristo e não leva isso aqui a sério. Quando no passado Deus dizia para o povo assim, não passa daí não, senão eu vou matar todo mundo. Também os sacerdotes, isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Ele ainda não tinha estabelecido o sacerdócio araônico, mas parece que algumas pessoas já serviam o Senhor como sacerdotes, não é? E aí Deus está dizendo aqui, também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. O único que tinha passe livre era Moisés. O único que Deus dizia, pode vir tranquilo, né? Vem tranquilo era Moisés, mas ninguém. O resto Deus falou, não quero vocês perto de mim. Eu preciso ensinar vocês a se relacionar comigo. Se vocês não aprenderem a se relacionar comigo, eu vou matar todo mundo. Sério. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre. 24 para encerrar. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Agora Deus já está botando outra pessoa. É Deus que manda. É Deus que define quem chega perto dele. Ele está dizendo, você pode vir, já está com o passe livre, manda Arão vir também. E Arão virá com você, porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então a gente já vê Moisés muito mais maduro na fé, muito mais crente, mais ligado com Deus, muito avançado no seu relacionamento com Deus. Quando a gente passa para o capítulo 20, o que tem no capítulo 20? Os 10 mandamentos.
é Deus ensinando o povo como Ele quer que o povo se relacione. Não mata, não rouba, não adultera, não dá falso testemunho. O que Deus está ensinando para o povo? O caráter dele. Os 10 mandamentos são reflexos do caráter de Deus. Claro que ninguém se chega a Deus pelas obras, mas Deus estava deixando claro. Sabe por que vocês não chegam perto de mim? Sabe por que eu não quero ninguém aqui? Porque vocês não vão obedecer isso aqui que eu vou falar agora. Não tem outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, não fala meu nome em vão, guarda o sábado, honra pai e mãe, não mata. Fala aí, Juliano, que eu esqueci o resto. Né? Eu estou dizendo, vocês não vão cumprir isso aqui, e é por isso que eu não quero ninguém perto de mim. É como se Deus estivesse dizendo isso. Contudo, de maneira concomitante, tem um homem que chega perto de Deus. E por que esse homem chega perto de Deus? Porque ele entendeu. Ele acreditou, depositou fé no Deus que se revelou a ele. No anjo que falou da sarça, e a gente sabe que era o próprio Cristo, uma teofania. Cristo falou a ele, ele obedeceu, respeitou, se submeteu, e Deus está dizendo: vocês não podem chegar perto de mim, porque vocês não podem cumprir a lei, mas eu vou ser o seu Deus, vocês vão ser o meu povo por meio de aliança. Não é por obra, é por aliança. E quando Cristo aparece na plenitude dos tempos, ele diz: essa é a nova aliança no meu sangue. E é por isso que nós somos aceitos. Lá no versículo 18, para a gente encerrar até o 21 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe. Irmão, posso dizer uma coisa aqui? Posso dizer? Está tão ruim nos dias de hoje, está tão ruim, que o povo não tem nem mais medo de Deus. Não tem temor. Né? Temor, muito menos, mas nem medo. Nem medo. Ver um monte de coisa igual esse povo viu aqui. É igual eu falei, para mim a pandemia foi uma maneira de Deus dar uma sacudida na terra, né? De dizer aos homens: se voltem para mim, em arrependimento. Eu sou o único e verdadeiro Deus, fora de mim não tem nada. Aí foi rico, dando cabo da própria vida. Gente entrando em depressão, a depressão foi lá para o alto, né, o número assim, de casos, aquela coisa toda. Era uma maneira de Deus falar assim: tá vendo que vocês são fracos? Vocês são falhos? Se voltem para mim. Para mim a pandemia foi isso, tanto quanto outras coisas que aconteceram ao longo da história. Mas tem gente que vê um monte fumegando, essas coisas terríveis acontecendo diante de seus olhos e ficam indiferentes. Sabe? O que eu costumo dizer é que as pessoas que não ficam indiferentes a Deus são as pessoas que precisam dele. Né? Quando o negócio está ruim, o pau está quebrando, né? Meu Deus! Até o ateu grita: meu Deus! Mas Deus é tão bom que deixa monte fumegar, trovejar, sacudir, para dizer aos homens: venham até mim. Venham até mim. Num nível de sensibilidade um pouco maior, os homens têm medo, mas hoje está tão ruim que nem medo os homens têm. Aí você fala de macumba, né? Deus está me revelando que tem uma obra de macumbaria. A pessoa já fica: ai meu Deus, né? Um medo de macumba, medo de trabalho, né? Agora você fala: Deus está aqui, Deus está aqui. É celular, é o que eu estava falando. Ainda que seja um processo, que pelo menos você entre nesse processo, aprenda a tirar a sandália dos pés. Fica com medo mesmo, porque esse medo uma hora vai se transformar em temor, reverência. Sabe, olhar para a face dele e dizer: não tem nada mais precioso do que você. Isso é tudo para mim. Eu me rendo, eu me curvo, eu me dobro, eu me prostro. Sou ninguém, isso é tudo. Sabe? Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não para que não morramos. Aí tem a música, né? Eu vou subir no monte. Que o pessoal desistiu de se encontrar com Deus, sabe por quê? Porque para se encontrar com Deus, você tem que ter disposição para morrer, para entregar a vida. E morrer, ou você morre fulminado pela presença dele, ou você morre abrindo mão de si. Você abre mão de si, entrega a vida para Deus.
e diz: eu não sou, mas tu é, eu confio na sua salvação, como Moisés fez, e vai para cima dele. Agora o que mais tem é isso aí, ó. Fale você, Moisés, que a gente não quer falar com Deus, não. Não quer falar com Deus, quer ouvir o que dele? É o que eu falo, né? Eu torno a dizer sempre isso aqui. Tem gente, irmão, que quer ser crente, que não tem nenhum tipo de interesse em Deus. Nenhum. Eles não querem falar com Deus. Querem. Para que eles não morram, porque eles não vivam uma vida rendida, dobrada. Aí fica o pastor tendo que falar com Deus, orando, não bota a mão na cabeça, não. Vou morar, irmão, vou morar. Quer que, né, fica aqui, ainda bem que na igreja não tem isso. Mas tem igreja que fica uma fila aqui, né? A fila de matar Moisés no deserto. Uma fila, o pastor vai botando mão, bota mão na cabeça de ninguém. Não. Vai você diante do Senhor, entra no Santo dos Santos, receba Cristo como Senhor de sua vida e faça de Cristo novo e vivo caminho pelo qual os homens podem ir direto a Deus. Wesley, minha fé é pouca e sou imatura, e a gente conversa e evolui. Mas fazer o seu eu não vou não. 20. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não... O que Deus quer é que nós o temamos e não pequemos diante dele. Irmão, se nós não tivermos temor do Senhor, se nós não respeitarmos o culto, o ambiente de culto, a música que é para Deus, se é que é, a pregação, respeitar o outro membro do corpo de Cristo, se nós não temermos ao Senhor, nós não somos diferentes de ninguém que está lá fora. Eclesiastes termina dizendo que o fim do homem é temer a Deus. Ter reverência, reverenciá-lo, respeitá-lo, se sujeitar a Ele. Não tem outra coisa nessa vida. No ambiente de culto, sacro, se você não vir com essa disposição, não vem para cá. Não vem para cá. Ou vem para cá se você quiser crescer em intimidade e reverência no Senhor. Wesley, eu confesso, minha vida está terrível, está ruim de reverenciar o Senhor, mas eu quero crescer. Aí você vem, vai olhando, vê como é que o outro ora, como é que o outro canta, como é que o outro se comporta, vai perguntando, vai se colocando nesse lugar de submissão ao Senhor. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? O povo estava de longe, mas Moisés, o temente, o homem que aprendeu a se relacionar com Deus, tinha medo nenhum. Ele falou: vou para dentro aqui. É ruim que eu fico de fora dessa nuvem. Que o Senhor nos ajude, irmão, a entrarmos nela também, com muito temor e tremor diante do Senhor, a fim de que Deus seja glorificado, não só nas nossas vidas ordinárias, eis a questão, não só nas nossas vidas ordinárias, mas que Deus seja glorificado nos nossos cultos, nas nossas reuniões solenes, nos nossos ajuntamentos. Aos profetas, em alguns profetas, Deus dizia: eu estou enojado do culto de vocês. Ao profeta Oséias, ao profeta Malaquias, ele falou: eu não quero saber das ofertas de vocês, estou com nojo. A Malaquias ele falou: vocês me dão o pior, vocês desprezam o meu altar. Queria que você curvasse sua cabeça.